Os colares de diamantes, os relógios de pulso apertam o pescoço e o pulso de Bolsonaro. Começa agora JBR News. Olá. O inquérito sobre as joias que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tornou público ontem, na segunda-feira, deixam ainda mais complicada a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, tornado público o inquérito, a Procuradoria-Geral da República deverá se manifestar a respeito dele em 15 dias. E ele, de fato, é muito grave. Os detalhes que estão colocados ali no inquérito que foi divulgado deixam muito claro todos os indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia da negociação dos presentes que ele recebeu de governos, principalmente da Arábia Saudita. Há uma mensagem na qual um dos kits de joias, o chamado kit rosé, que incluía, era um kit masculino, que incluía relógio de pulso, caneta de ouro e outras coisas. Quando esse kit foi colocado à venda em leilão numa loja nos Estados Unidos, o então ajudante de ordens do presidente da República, o tenente-coronel Mauro Cid, manda para ele uma mensagem pelo celular dizendo que o leilão já tinha começado e que em pouco tempo haveria então o anúncio do leilão daquele kit de joias. E o ex-presidente Jair Bolsonaro então responde com aquela saudação típica dos militares, né? Selva! Ou seja, dizendo o seguinte, que ele estava ciente do leilão, estava dizendo que estava tudo ok, que estava tudo bem e, de certa forma, comemorava aquele fato. Difícil dizer a essa altura, portanto, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua defesa já tinha dito em outras ocasiões, que aquilo dali acontecia à sua revelia. As investigações da Polícia Federal apontam que o pai do tenente-coronel Mauro Cid, o general Lorena Cid, que naquela ocasião comandava o escritório da Apex nos Estados Unidos, teria passado para o presidente Jair Bolsonaro, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele estava nos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que depois da derrota na eleição presidencial em 2022, o Bolsonaro foi para Miami, foi para a Flórida e ficou lá por algum tempo, né? Ficou lá por mais de um mês, que nesse período ele não utilizou-se do dinheiro que ele tinha transferido. Ele tinha transferido R$800 mil para uma conta nos Estados Unidos e ele voltou sem mexer nesse dinheiro, o que significa que então as suas despesas foram pagas de outra forma. E o que a Polícia Federal verifica é que o general Lorena Cid teria repassado para Jair Bolsonaro algo em torno de $68 mil, que seria produto da venda desses kits de joias. Então a situação realmente se agrava, a situação vai ficando mais complicada, teriam sido vendidos alguns kits ali de joias, esse kit rosé, um outro kit incluindo relógios de luxo, outras joias, uma tentativa de vender algumas esculturas recebidas, né? Um barco de ouro, uma outra árvore, uma espécie de coqueiro também. Enfim, isso tudo aconteceu, isso tudo é muito bem documentado ali nesse inquérito que o ministro Alexandre de Moraes tornou público, e a situação então vai se agravando. O que se demonstra ali, em vários momentos ali da conversa, é que os envolvidos, no mínimo, desconfiavam que estavam cometendo uma ilegalidade, porque há em vários momentos a discussão a respeito sobre se esses itens eram bens públicos, bens pertencentes à União, recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro como chefe de Estado, ou bens pessoais,
ou seja, que estariam ou não incorporados a um acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, em todos os momentos, essa discussão ali acontece, mostrando ali, no mínimo, que havia ali uma desconfiança com relação a se aquilo poderia ou não poderia ser comercializado como foi. E, efetivamente, foi comercializado. Quando se tornou público que alguma dessas coisas poderia acontecer a partir da primeira reportagem feita pelo Estado de São Paulo, que falava que um kit de joias estava retido na alfândega em São Paulo, na alfândega do aeroporto de São Paulo, houve todo um trabalho no sentido de recuperar joias que já estavam sendo vendidas, com o então advogado o advogado do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, e também seu advogado do ex-presidente, o Fábio Weingarten, indo aos Estados Unidos para recuperar joias que estavam sendo vendidas. Há, inclusive, um diálogo que mostra que isso, quando se conseguiu, foi comemorado. O tenente-coronel Mauro Cid comemorando ali com uma mensagem que dizia "Yuhu", né, comemorando que isso acontecia. Então, todo um processo no qual, primeiro, no mínimo, se tinha uma desconfiança sobre a legalidade ou não do que estava se fazendo, depois um esforço para desfazer o que estava sendo feito. Então, isso tudo, né, gerando essa situação que agrava as condições aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Havia uma expectativa de que a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, só fosse se manifestar a respeito depois das eleições municipais, ou seja, para que não houvesse alguma acusação de interferência dessa situação no resultado eleitoral pela força política que Bolsonaro tem. Porém, agora começa a crescer a expectativa de que isso aconteça antes, que isso aconteça talvez até num prazo de 15 dias, criando mais uma situação, gerando mais problemas ali para o presidente e para os demais indiciados. Há 11 indiciados nesse inquérito. E ainda há os outros inquéritos. Ele já foi indiciado no caso da falsificação das vacinas e agora falta ver qual vai ser a conclusão da Polícia Federal com relação ao terceiro inquérito que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde, que é o de envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Enfim, uma situação que se agrava e que a gente, então, vai acompanhando para ver as suas repercussões jurídicas e políticas desse caso. E por aqui, então, a gente encerra hoje, né, agradecendo a vocês sempre pela audiência e deixando aquele convite muito importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Até a próxima.